Bom, boa tarde a todos. Eu sou a Fernanda, do Meio de Cultura. Quero agradecer a presença dos participantes e do nosso convidado, o professor Esdras. Então, só dar os nossos recados aqui antes de começar. Temos a página do Padlet, em que a gente tem os conteúdos extras do evento e os links do 3 minutos e meio, do mural de projetos de divulgação científica e o concurso de fotografia que está se encerrando hoje. E da página do Wonder também com o link para os participantes interagirem. Então, hoje nós recebemos o professor Esdras, é professor da Universidade Federal de Jataí, do curso de Ciência da Computação, e ele vai compartilhar um pouco da experiência do Observatório do Covid-19, da UFJ, e sobre como a universidade pública pode ser um agente regional de divulgação científica. Bom evento a todos. Que joia. Obrigado, Fernanda. Obrigado a todos do Festival de Comunicação Científica. É um prazer poder estar aqui junto com vocês. Espero que seja um momento rico para todos nós, que a gente possa, que eu não só possa trazer alguma coisa aqui, mas que a gente possa compartilhar aqui. Acho que tem muito conhecimento vivo aí, escondido aí dentro das vidas de cada um de vocês aqui, tá bom? A minha ideia é o seguinte, é compartilhar alguns slides com vocês, com algumas memórias aí de como surgiu um dos projetos assim que deu uma certa visibilidade assim a algumas atividades do curso lá de ciência da computação, trazer uma provocação, né, um pouco mais abrangente aí sobre dados abertos e aí jogar na roda para a gente discutir o tema de maneira mais ampla, né? Que eu acho que tem coisas que eu não vou trazer aqui, mas a partir de repente de uma fala, de uma provocação de alguém, a gente consegue construir algumas perspectivas bem legais, né? Acredito que existe uma parte, né, do conhecimento que eu posso de repente provocar em vocês, mas com certeza tem muita coisa legal aí que pode ser disparado e provocado pelas perguntas e pelas contribuições de vocês também. Tá joia? Fernanda, eu posso compartilhar a tela aqui? Legal. Então deixa eu ver se vai dar certo esse negócio aqui, que toda vez muda aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Bom, acho que deu certo, né? Deu sim. Legal. Que joia. Opa! Não, mas aí não funciona, né? Você já começa no fim, aí não tem futuro nenhum, né? Deixa eu voltar aqui. Voltar para ver vocês aqui. Eu tô com duas telas aqui. Eu quero ver o rostinho de vocês juntos. Bom, pessoal, eu já falei um pouquinho essas palavras iniciais aqui. Então, Fernanda já me apresentou. Então, eu sou o professor Esdras, sou da UFJ, Federal de Jataí. Jataí é uma cidade de 100 mil habitantes no interior de Goiás, tá? 300 quilômetros da capital Goiânia, tá? E com esse sotaque vocês devem perceber que eu não sou de Goiás. Então, eu sou de Recife. Por sinal, nesse momento eu estou em Recife. Mas sou professor da computação na UFJ, né? Então, vocês vão conhecer um pouco sobre o Observatório UFJ, vou compartilhar, não somente ele, assim, ele em si, mas assim, algumas ideias que estão por trás dele. E hoje eu estou junto com a SBC, que é a Sociedade Brasileira de Computação, na área de educação e computação. Então, é a linha de pesquisa que eu tenho trabalhado ultimamente, tá bom? Então, legal. Então, bom, assim, acho que uma discussão, acho que interessante é sobre esse momento que a gente vive, né? E eu vou pontuar alguns lugares de partida aqui, tá? Que é esse momento aí da educação remota que a gente vive, né? E aí o termo que eu prefiro utilizar, cada um vem com seus conjuntos de nomenclaturas e percepções sobre esse momento, mas eu prefiro entender que a gente está vivendo um momento de educação remota emergencial, né?
e com isso, educação num contexto mais amplo, né? Então, não apenas as atividades de ensino, provavelmente dita, né? Mas até algumas iniciativas de divulgação científica também podem se encaixar na área da educação, né? Estamos tentando educar a população a partir de um contexto que às vezes está elitizado, né? Está às vezes restrito para quem domina um certo tipo de vocabulário, um certo tipo de conhecimento. Então a gente faz uma certa ação educativa quando a gente visa, né, fazer a divulgação científica, né? Então, uma frase aí desse artigo, né, que ele cita um cara chamado Jim Wallace, né, fala que às vezes é preciso um desastre natural para revelar um desastre social, né? Que eu acho que é isso que aconteceu com a pandemia, e ela provocou e bagunçou, né, as nossas vidas, de forma que algumas coisas vieram à tona de maneira mais drástica, né, e com um contraste muito mais forte, porque a pandemia veio, né? E aí o desastre social que nós vivíamos ficou mais claro em vários contextos, né? E aí foi bem interessante porque a primeira dúvida que várias pessoas teve, porque estava vivendo um momento atípico, né, um momento emergencial, era o que é que a gente estava fazendo, se a gente estava fazendo algo, educação à distância, online ou remoto e tal. Por que eu gosto de usar o termo educação remota emergencial, educação emergencial remota, né? Porque eu acredito que a gente está vivendo uma catástrofe, né? Como acontece em alguns países, né? Tem muitos artigos antigos que não tem nada a ver com a pandemia propriamente dita, em que esse termo vem à tona em contexto de furacão, em contexto de terremoto, em que às vezes uma região ou uma população tem que ficar vivendo de uma maneira emergencial, e aí todas as outras atividades da vida têm que ser conduzidas não a contento, né, mas emergencialmente de alguma forma. Então, às vezes, até atividades primárias da vida são descartadas ou colocadas em segundo plano, porque, infelizmente, a gente vive uma situação de emergência. E aí, quando a gente vem para uma atividade que é uma atividade que não é primária, totalmente primária, assim, que é uma atividade de educação, então existem alguns contextos que a gente precisa pensar. E esse contexto emergencial é preciso ficar em mente, porque assim, a gente está vivendo um momento atípico em que espero eu, e ainda tenho essa esperança, de que não é um contexto perene, ele vai causar mudanças em nossas vidas, isso é verdade, mas eu não acredito que ele seja a realidade. Ele é um contexto específico emergencial, e a gente vai viver um momento que vai ser um pós-pandemia meio esquisito. Vai ser fases de vacina, vacinação, vivência com máscara, sem máscara, algumas coisas desse tipo. Mas a gente vai precisar dar um tipo de resposta que não necessariamente vai ser uma resposta emergencial em algum momento futuro. Mas nesse momento a gente vive numa realidade emergencial. Então, eu acredito que a gente está empurrando esse quadrado aí, esse cubo, tá? Ao invés de estar empurrando uma bola, tá? Então, a gente está vivendo uma realidade meio crítica mesmo, meio atípica, tá? E para uma realidade atípica, a gente tem que tomar algumas soluções e ações e atitudes atípicas, tá? Então, várias iniciativas que surgiram, né, lá na UFJ, lá na minha região, surgiram de uma maneira atípica, né, em alguns momentos, porque realmente não necessariamente é o que a gente desejava. A gente fez pela necessidade. Mas dizia, né, eu não sei de quem é essa frase, né, de que a necessidade é a mãe de todas as invenções, né? E aí, bom, por causa da necessidade, surge um observatório dentro do curso da computação. Eu vou compartilhar um pouco desse observatório de maneira concreta e tentar trazer também o que está por trás aí dos sentimentos aí de quando a gente tentou criar esse observatório. Então, bom, existe um site chamado deolhonocorona.com, tá? Que é o site do observatório da UFJ, tá lá de Jataí. E aí,
esse observatório ele foi criado com essa carinha aqui, no dia 27 de março de 2020, né? Então já tem 1 ano e meio aí, mais ou menos aí, um pouco mais de 1 ano, né? E ele foi criado mais ou menos uns 10 dias após o primeiro decreto do Estado sobre a pandemia. A gente já começou a achar estranho, né? Os governadores e prefeitos soltando decreto para dizer fique em casa, não saia, tal, vai fechar comércio. Então isso foi algo muito estranho, né? Acho que todo mundo vivenciou isso. E aí, a primeira pergunta que a gente fez, né, dentro do curso foi o que é que a computação tem a ver com isso? Eu acho que todos os cursos dentro da universidade devem ter feito essa pergunta, né? E aí, uma das perguntas que veio foi como um curso de computação pode servir à sociedade em meio à pandemia? Essa foi uma das perguntas. Na época, eu me lembro que estava muito claro e muito na cara, assim, que os cursos-chefe, né, que os cursos que ficariam mais à frente, assim, das atividades da pandemia eram cursos na área de saúde, porque estavam lidando com atividades fim para poder resolver o problema principal da pandemia, que era o combate ao vírus, o cuidado com as pessoas que eram infectadas, tudo, e a divulgação de como a gente poderia evitar e outras coisas do tipo. Mas a gente começou a pensar o seguinte, como a gente poderia servir a sociedade a partir dessa grande crise que estava vindo. E, bom, a gente vive em um contexto em que a ciência está sendo posta em xeque em vários momentos, né? E é muito possível que isso também fosse usado contra as instituições públicas, né? Em que muitas pessoas, infelizmente, perderam os seus empregos, as suas fontes de renda, e muitos professores e servidores, né, de instituição pública, eles tinham, né, justamente devido à estabilidade, a sua fonte de renda garantida. E essas críticas vieram muito fortes, e a gente falou assim, já faz um bom tempo que a universidade recebe algumas críticas, mas é necessário agora a gente deixar de maneira mais clara e mais explícita qual é a função nossa social, pública, né? Principalmente de campos, né? Campi, que estão mais afastados dos grandes centros, que tem como principal justificativa regionalizar algumas, trazer para algumas regiões, né, uma perspectiva de crescimento social, desenvolvimento regional, né? Então, várias instituições, campi, universidades, elas têm como justificativa, até justificativa de criação, né, o desenvolvimento regional daquele lugar de onde ela está, né? E a gente falou, é necessário que a gente se conecte de maneira rica, de fato, e não apenas por uma questão de, como é que eu posso dizer assim, de checklist, né? Vamos fazer isso porque é preciso. Vamos fazer porque a gente, na realidade, está aqui para isso. A nossa função social aqui é essa. Precisamos responder para aquilo que nós fomos empregados para isso, né? E aí, um dos pontos que a gente pensou foi que era necessário que as pessoas tivessem acesso a dados para qualificar as tomadas de decisões que elas teriam que tomar. Porque uma das coisas que a ciência da computação podia ajudar era conseguir reunir esses dados, estruturar esses dados de uma forma minimamente agradável, e que as pessoas conseguissem, ao visualizar os dados gráficos, poder tomar decisões melhores. E pessoas de uma maneira geral, não apenas gestor, secretário de saúde ou outros, mas também o próprio cidadão, que vai, em vários momentos, né, e até hoje ainda, está na dúvida se sai de casa ou não sai, se vai se expor ou não vai, o quanto ele se expõe, e coisa do gênero. Isso foi 27 de março. Né? Essa foi a realidade de 27 de março. E aí, alguns dias depois, sai a notícia lá no site da
o FJ divulgando, né? O curso de Ciência da Computação cria um observatório da UFJ. De início, a gente só tinha uma cidade que a gente fazia esse processo de observação de dados, que é a cidade onde a Universidade UFJ está, que é a Universidade Federal de Jataí, né? Então é a cidade onde a UFJ está. Mas a gente começou a olhar a região como um todo, e aí a gente começou a ter pessoas que tinham interesse em ajudar com o projeto, observando esses dados de outros lugares. Então, quando divulgou aqui, em quatro dias após, a gente já estava com mineiros já estava sendo observada pelo observatório. Alguns dias depois, a gente começou a ver que não era só a gente que estava criando, né, atividades e soluções para tentar ajudar, não de repente na frente da pandemia, mas como suporte, né, no backstage do enfrentamento da pandemia. A DUFG, que é o sindicato lá dos professores, fez uma reportagem que juntou lá professores da química, ciência da computação, física e outros cursos, e aí exatas de uma maneira geral, que tentaram se esforçar para poder ajudar a comunidade de várias formas. Por exemplo, teve o pessoal da física lá que eles fizeram com recursos próprios lá da UFJ, forma de você beber água sem pegar como é que é? Sem apertar a mãozinha lá do bebedouro, que é a mão, o principal meio de contato e tal. Depois viram que não era algo muito interessante, porque o contato com a boca era pior, tudo, mas fizeram. Muitas coisas saíram fazendo, né? Vamos fazer e ver o que é que dá. O álcool, um exemplo, né? Existia uma escassez muito grande de álcool 70, então outras alternativas como solução séptica, né, que cumpria a mesma função, surgiu, e aí vários asilos, casas de repouso começaram a ser ajudadas pela instituição, porque os professores de química, junto com os alunos, se juntaram para poder produzir isso dentro da UFJ. Então não era algo apenas do curso da computação, obviamente isso já era fato, mas com essa notícia, eu de maneira individual percebi que não era só a gente que estava preocupado e agindo, né? Um jornal de grande circulação lá de Goiás, né, mostrou que também não era só os cursos de exatas, né? Então, universidades do estado de Goiás como um todo estavam na luta contra o vírus, né? Várias universidades aparecem nessa reportagem, inclusive a nossa, o Observatório, mostrando as várias frentes, né? Inclusive frentes que vão estar atacando, né, as consequências, né, do momento do vírus, tudo mais, como por exemplo grupos que a psicologia criou para tentar acompanhar as pessoas que estavam passando por muita dificuldade em relação aos transtornos psicológicos provocados pelo isolamento, pelo medo do vírus e por outras fontes de ansiedade, né? A própria UFJ, depois de um mês e meio, cria um programa maior que junta todos os projetos dentro da UFJ que estão agindo em relação ao vírus, né? Então, é interessante que, e por que eu estou trazendo muito esse contexto do vírus para cá e tudo isso todo? Porque, assim, como aquela frase no início que eu pus aqui, de que às vezes um desastre natural, né? Embora, assim, existem teorias de várias ordens aí, mas, assim, um desastre, né, no caso biológico que a gente está vivendo aqui, né? Uma crise sanitária global, né? Está provocando um desastre social. Essa função social da universidade, ela tornou-se muito mais evidente, porque esse desastre, de uma certa forma, uniu pautas, uniu agendas
para um propósito comum. Então, cada curso, cada professor tinha a sua meta de projeto, tem os seus interesses, a minha linha de pesquisa segue mais para um lado, para o outro, um gosta mais de um tipo de realidade de outro. Mas algo que trouxe para a agenda foi um consenso de que temos um desastre em comum para poder combater. E por que eu coloco isso em xeque na roda? Porque é muito possível que acho que é um aprendizado que pelo menos eu carrego, e acho que muitos professores talvez estejam carregando, é que se a gente quiser que a universidade desejar que no futuro a universidade continue sendo um espaço que cumpra esse fim, vai ser necessário a gente comungar junto com várias frentes da universidade, vários cursos de várias perspectivas, uma ação intertransdisciplinar que comungue objetivos comuns. A pandemia uniu, da mesma forma que uma pessoa que quando chove, todo mundo fica debaixo do mesmo lugar, esperando a chuva para passar. Você pode ter carro, pode não ter, você pode ter um bocado de coisa, mas naquele momento choveu, todo mundo vai para baixo e espera. E aí, esse momento de comungar o mesmo propósito, o mesmo fim, faz com que a universidade tenha uma força muito maior e clara que a sociedade consegue ver de maneira muito mais explícita, né, as funções e as ações, né? Porque também, né, a própria sociedade esqueceu todas as suas agendas, né, para colocar a agenda do combate ao vírus como uma agenda prioritária para poder viver, né? Então, esse momento atípico, ele traz, de repente, esse norte como possibilidade. É a única possibilidade? Não, não acho que é a única. Mas eu acho que é um caminho muito importante para a gente poder ler a realidade da nossa região, onde cada universidade e cada campus está, e poder conseguir comungar entre os professores, entre a comunidade acadêmica, vou usar o termo aqui, um inimigo em comum, tá? Uma agenda que seja uma agenda de todos. E sendo a agenda de todos, naturalmente, não vai ser uma ação minha ou de outro professor, vai ser uma agenda da instituição, do campus como um todo, porque todos estão, de fato, comprando a briga junto. Então, quando às vezes um perder a força, o outro que está lá, a atividade ela termina tendo um alcance e um tempo de ação muito maior e muito mais longo, porque muitos braços e muitas pessoas, a partir de várias óticas e de várias frentes, vão atacar o mesmo problema. E aí foi interessante que aí a gente também teve uma relação muito legal com o pessoal lá de Mineiros. Essa universidade é Unifimes, é uma universidade particular de Mineiros, que estava fazendo um programa diário sobre como você dando dicas importantes sobre como viver durante a pandemia. E aí ela soube que a UFJ estava tendo esse observatório e a gente falou, o que a gente puder ajudar para vocês, para poder a gente fornecer esses dados para ajudar vocês, estamos aí. E aí a gente fez uma parceria muito, muito legal com o pessoal da Unifimes. Esse é o professor Zaqueu, que está sentado de camisa preta, e ele foi o coordenador do projeto durante um bom tempo lá. E aí, bom, aqui são outras notícias que saíram, né? Já falei da extensão que aconteceu, né, da atividade com outros cursos, né? Curso de psicologia, em que também a gente esteve junto com o pessoal, nessa ótica de que estamos atacando, estamos na luta contra o inimigo comum a todos. E aí a gente entendeu que era necessário também fazer parte de uma agenda e de uma frente que é maior do que uma agenda única e exclusiva do curso, porque a gente, na realidade, está debaixo de uma mesma realidade comum, né? Se isso é consenso,
existe uma chance muito, muito grande da nossa ação não ser uma ação de um, não ser uma ação de dois, ser uma ação de muitos. E cada vez mais, quanto mais amplo a nossa ação era, mais necessário era importante a gente pensar sobre como comunicar isso, como fazer com que as pessoas tivessem mais acesso, né, a esse dado, de maneira que a tomada de decisão surtisse efeito mesmo, né? Essa foi uma entrevista que eu dei lá na TV local, apresentando o observatório, né? Foi interessante que essa mesma TV local, depois de acho que uns 15 dias, um mês, durante um bom tempo, de maneira diária, ele abria lá o site durante o jornal, de 6 horas da noite, lá abria o site para atualizar os números junto com o site. E por que é legal? Porque assim, os dados que estavam mais públicos eram dados do Brasil ou do estado de Goiás, que quase sempre vinham com delay, vinham com atraso de pelo menos 15 dias, um mês, o que acontece ainda hoje, né? Porque a Secretaria de Saúde do Estado, ela demorava, ainda demora, né, um tempo, para pegar todos os dados de todos os municípios, compilar, organizar e colocar em sua base de dados. E, por consequência, né, o Ministério da Saúde também demora um tempo para poder coletar esses dados da Secretaria de Saúde e colocar em sua base de dados. Então, quando a gente vê os números saindo, né, Brasil, né, saindo a partir de fontes como as Secretarias de Saúde do Estado, esses dados aí, eles têm um gap de tempo aí de pelo menos 15 dias a 20 dias. E aí o que era interessante no nosso site, em nível regional, é que a gente coletava esses dados direto das secretarias de saúde dos municípios. E eu vou apresentar para vocês as dificuldades que a gente tinha porque a gente fazia isso. Tá? E aí, bom, o que eu vou trazer aqui é alguns desafios importantes, que o meu tempo já está chegando ao fim, e eu quero, na realidade, mais provocar agora do que falar sobre realidades próprias lá da UFJ, tá? Então, um dos desafios que eu acho importante para o nosso momento de hoje, que ficou cada vez mais claro aí durante a pandemia, é que a gente precisa de dados abertos, tá? A gente que é da área da computação, que lida muito com dados, né? Existem várias formas de você lidar com dados, tá? Mas existe uma maneira de você enxergar os dados de uma forma social, tá? Ter acesso a dados significa ter uma melhor qualidade de vida em alguns casos. Quando vocês não têm acesso a alguns dados, vocês podem, de repente, estar colocando a vida de vocês ou de outras pessoas em risco. O acesso ao dado pode parecer uma coisa simples, mas para muitas pessoas é uma questão de vida ou morte, ou é uma questão de colocar a qualidade de vida ou até a integridade de pessoas próximas em risco, né? A gente tem várias legislações sobre isso, né? Mas ainda isso não torna de maneira real o acesso à informação, principalmente a informação pública, que isso foi uma coisa que a gente, durante a iniciativa do observatório, a gente viu muito. Então, restringir acesso a dados públicos é elitizar a democracia. Essa é uma frase aí do manifesto do Brasil.io, que é um site aí que tem várias bases de dados de instituições públicas que deveriam, por lei, né, deixar os seus dados abertos. O problema é que muitas instituições não tornam esses dados abertos, e ao não tornar esses dados abertos, é muito pouco provável que a gente não consiga exercer uma democracia de maneira mais ativa e constante. Porque quando a gente consegue ver alguns dados e acompanhar e olhar, e criar gráficos e exibir ele de várias formas e olhar ele de um prisma, de outro, pegar esse dado, cruzar com várias outras fontes, é muito provável que, se houver alguma prática irregular, alguma coisa estranha ao
interesse público, é muito possível que esse tipo de realidade venha à tona. Então, existem algumas ações de algumas pessoas. A gente sabe que existem dados sigilosos, né? Existem dados que são de realmente existe risco até de você expor, né, realidades muito sensíveis. E não vale a pena mesmo você expor esses dados. Isso é fato, tá? Mas tem dados que não existe justificativa maior, de força maior nenhuma, para que você não torne ele público, principalmente quando eles são produzidos, né, por agentes públicos, né? Quando eles são gerados, né, ou oriundos de atos administrativos públicos, né? Então, esse tipo de realidade é que levou a gente para uma outra dimensão que a gente nem tinha imaginado quando criamos essa realidade. É que tinha muitos dados que às vezes não eram postos em público por vários motivos. Talvez alguns até desses que eu pus aqui, com receio de que, ao tornar público, algumas realidades dos atos públicos, né, iriam ficar à tona, iam ficar evidentes e claros, né? O que é dado aberto? Eu vou apresentar para vocês aí uma das dificuldades de você não ter um dado aberto, pensando em pessoas que... Acho que vocês viram muitas coisas de visualização de dados durante o evento, né? Eu vi que tinha várias atividades com essa frente. Talvez o que eu venha falar aqui só vem ajudar o que várias pessoas talvez já tenham posto, né? Mas a gente tem uma dificuldade de capturar, converter, limpar e disponibilizar esses dados em um formato aberto. E aí eu vou mostrar para vocês de maneira prática como isso é uma dificuldade e foi, né, para os dados do observatório. Então aí, ó, esse é um dado tá até bem atual, esse dado de Mineiros. É uma cidade aqui tá, é bom que vocês conheçam a parte do sudoeste de Goiás, tá? Aqui tá Mineiros, ó, aqui tá Jataí, tá? Então Mineiros é vizinha de Jataí, mais ou menos 1 hora de carro você consegue chegar lá. E aí a gente consegue colocar a média móvel, né? E aqui são os dados diários. Mineiros é uma cidade que nos últimos dias está muito de boa, tranquilo. Diariamente você tem esses dados. Mas tem outras cidades, se vocês forem lá no site, tem cidades que aqui está 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Porque a cidade, principalmente agora, né, não está divulgando mais os dados de casos. E aí quando divulga assim, 15 dias após, 20 dias após, tal. E aí, às vezes, é por falta de pressão, e é isso que acho que é interessante, de a gente ter a mesma meta, né, a mesma ideia junto, que de repente outras atividades e outras frentes dentro do campus, dentro da universidade, pode fazer com que uma agenda de tornar os dados públicos, por um exemplo, né, abertos, né, ajude em outros projetos e ajude a população de uma maneira geral, entende? Então, fazer algumas iniciativas para poder entender o porquê uma Secretaria de Saúde não consegue disponibilizar os seus dados é algo que, por exemplo, seria importante para a gente pensar, né? Principalmente no contexto. Olha o que a gente faz hoje, né? Existe uma planilha no Google Drive que digita esses dados à mão, tá? E por que digita esses dados à mão? Porque esses dados não estão abertos, tá? A gente recebe esses dados assim, ó, como um arquivo PDF. Ou, em casos até mais enrolados, né? A Prefeitura de Rio Verde divulgava os boletins dela assim, ó, em vídeo, tá? Então a gente não tinha nem um documento oficial chamado boletim epidemiológico que trazia esses dados. Ele vinha de um formato de vídeo. E aí a gente, em vários momentos, mandou e-mail para a Secretaria de Saúde de Rio Verde e não obteve resposta. Então, existe uma certa realidade
subjacente aí ao acesso ou não aos dados, né? E a pergunta do porquê esses dados não vêm à tona pode ser de várias ordens. Pode ser de repente o seguinte: rapaz, não dá nada, isso não acontece, viva a vida, né? Não tem problema. Ou de repente pode vir por causa de outra ordem. Existe uma realidade de repente que não é muito bom que esteja à tona, né? E aí, enquanto a gente puder não exibir esses dados, a gente, infelizmente, não vai exibir. Então, assim, o desafio, né, sobre os dados abertos, que eu quero jogar na roda aqui, é que, em termos democráticos mesmo, a tomada de decisão e a conscientização da realidade que você vive depende dos dados estarem disponíveis ou não, para que as pessoas possam tratar esses dados, relacionar esses dados, visualizar esses dados de várias formas e ter uma percepção mais rica sobre a realidade que ela vive, principalmente dados públicos, né? Então, esse aqui é o contexto aí de provocação diante dessa função regional aí que a universidade pública pode ter na divulgação científica, né? E a fala final aqui que eu trago, né, nessa primeira fala aqui, que a gente vai ter algumas prosas aí agora, né? É que esse momento que a gente vive hoje faça com que a gente ressignifique, né, a importância das instituições públicas e como elas desenvolvem essa relação com a sociedade de hoje em diante, né? Então, um dos pontos que eu acho que é importante a gente ter em mente é que é necessário ter uma agenda comum e a gente precisa construir isso coletivamente. Se a gente não tiver uma agenda comum, é muito possível que a força das nossas ações fiquem setorizadas, fragmentadas, particularizadas, e a gente vai continuar criando várias ilhas de um projeto só, de um professor só, de um curso só, de uma pessoa só. Acho que a universidade ela tem essa riqueza, unidade na diversidade, né? Então a gente precisa tentar resgatar um dos aspectos aí dessa unidade aí, que de repente seja uma pauta que integre aí vários cursos, várias frentes, que a gente possa fazer ações muito mais ricas e abrangentes, né? E que a sociedade perceba, não daqui a 10, 15, 20 anos, que eu tenho certeza que a função da universidade ela não é apenas em curto prazo, né? Mas tem como a gente perceber isso em loco, no horizonte curto, né? Se a gente pegar essas ações e serem ações integradoras. Bom, é isso. Fernanda, primeira fala foi... Muito obrigada, professor. Foi muito esclarecedor. Temos uma mão levantada. Thalita, por favor. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde. Eu sou professora de Ecologia na Universidade Estadual de Santa Cruz, aqui em Ilhéus, na Bahia, e fiquei muito feliz de ver a tua apresentação. Mais uma vez, parabéns aos organizadores aí do evento. Participei de algumas palestras hoje, ontem também, todas super legais, e parabéns, Esdras, você tocou em vários pontos legais aí, e me solidarizo com você, assim como a tua universidade é uma universidade pequena, a Universidade Estadual de Santa Cruz também é uma universidade pequena, são 10 departamentos, 25 pós-graduações entre mestrados e doutorados, mas ela é considerada uma universidade pequena, né? E assim como você foi explicando, né, assim, detalhadamente as informações, iniciativas, né? Aqui também, né? Tivemos a formação do LAFEM, que é o Laboratório de Farmacogenômica e Epidemiologia, que, na verdade, ele foi montado através da junção de 3 laboratórios que eram de outras coisas parecidas
Aí, de repente, os professores se juntaram, não, peraí, calma, será que eu consigo ajudar com outro professor para que os diagnósticos pudessem ser feitos? A gente tem o PCR aqui, a gente tem pessoal, peraí, junta, e aí de 3 laboratórios virou um para fazer os diagnósticos COVID, para que a gente chama de covidário aqui, né? Os exames não tivessem que ir lá para Salvador e voltar para cá. Então, sim. Foi um ponto de apoio para que os diagnósticos pudessem ser feitos mais rapidamente. E os próprios professores aqui da universidade também, da Exatas, diga-se de passagem, junto com o pessoal da veterinária, junto com o pessoal da enfermagem, fizeram a central COVID. Então, esses informativos que você citou aí, aqui na região são feitos pela universidade, abrangendo, né, as informações de outros municípios também aqui da região. E me parece que isso foi assim meio que eu já vi outras apresentações de universidades estaduais, inclusive eu acho que de Goiás, se não me falha a memória, outras iniciativas também muito, muito parecidas com a tua experiência aí, e me parece que isso foi um sentimento, né, que aflorou assim, nas pessoas. Não, peraí, o negócio está pegando, o que a gente vai fazer? E eu queria lembrar só uma coisa que eu não sei se foi uma percepção minha, né? Nós estávamos aqui na universidade pública e outros também estávamos muito imbuídos dessa civilidade até, né? Amor ao próximo, essa coisa toda, mas uma coisa que me salta aos olhos é que, na verdade, as universidades públicas estão em muito, muito menor número do que as universidades particulares, as faculdades particulares. Sim. Né? E eu não sei, no momento, se essa eu nem sei qual é a palavra a utilizar, né? Essa vontade toda que a gente teve, né? Essa coisa de, não, a gente vai se juntar. Se isso realmente aconteceu nas outras instituições de ensino superior, que estão em muito maior número, e eu não sei se o público em geral teve essa percepção em relação às universidades públicas e particulares. Eu não tenho uma resposta para isso, sabe? E talvez você, né, possa argumentar, comentar sobre isso. E a outra, outro ponto que eu gostaria de lembrar aqui é sobre as prefeituras, né? Rapaz, prefeitura aqui no Brasil, você tem de tudo, né? Desde prefeituras extremamente bem estruturadas, até prefeituras que não têm pessoal, né, qualificado para pegar a planilha e digitar corretamente, com poucos erros, porque nós sabemos que a digitação de informação, né, ela também sofre problemas na hora de digitação. Sim, ruído, sim, verdade. Exato, ruído. E aí é só uma colocação, né, que é uma malha muito complexa e que hoje em dia, né, assim, quando eu formo, né, os mestrandos e tal na universidade, eu lembro a eles que eles, como alunos que tiveram o privilégio de entrar numa universidade pública, não é vergonha nenhuma ir trabalhar em prefeitura. Sim, por favor, utilizem o conhecimento da universidade para fazer alguma coisa de boa nas prefeituras, porque é um desafio. Sim. Um desafio. Sim. É um desafio. Não, é verdade, Thalita. E até pegando esse link último aí seu, falando sobre de que ao se aproximar mais, né, da realidade das secretarias de saúde, que foi isso que aconteceu, né? Eu tive a oportunidade de conhecer em loco, né? Várias realidades de prefeituras, como elas lidavam, como elas com os poucos recursos que elas tinham mesmo, né? Então essa realidade de você ter acesso aos dados, de ter não é só apenas uma realidade no tom de denúncia, né? Porque às vezes a gente olha para a realidade pública como se fosse
um produto que você compra no mercado e tem direito a fazer a devolução depois de 7 dias. Então, assim, é uma coisa de consumo, né? E aí, esse tipo de relação é uma relação, na minha visão, parasitária, né? Então, eu acho que a gente, na realidade, a gente se relaciona com o espaço público como componente dele, e não como algo fora dele, né? Nós somos, na realidade, parte. E aí, quando a gente se depara com a realidade dessa, eu acho que só ajuda, Thalita, né? E aí, novamente, aquela mesma agenda que eu estou tentando jogar aqui na roda, né? Se a gente tem uma agenda comum, coletiva, uma pauta que não é só do curso de ecologia, não é só do curso de computação, não é só do curso de química, é uma pauta que a gente percebe como uma agenda regional, uma agenda que é necessário gastar forças e energias nela. Os nossos projetos, ações, estágios, trabalho de conclusão de curso, todas as energias nossas vão tentar, na realidade, responder a essas demandas de uma maneira muito mais forte do que apenas a gente olhar para algo em termos de cientificidade. Tem um cara chamado Donald Stokes, é um livro da agência FAPESP, talvez vocês, né, pessoal da UFSCar, talvez tenha até acesso mais tranquilo, né, a esses livros aí. E aí é bem interessante que ele fala sobre uma coisa chamada de quadrante de Pasteur, que é o tipo de coisa que a FAPESP está de olho, que é o quê? É você buscar inovação tecnológica e, ao mesmo tempo, você buscar relevância científica, né? E aí seria muito importante que a gente inovação tecnológica e contribuição científica. Aí eu pego essa realidade e vou fazer uma pequena mudança. Seria muito legal que a gente tivesse, a bem da verdade, outros eixos para julgar se a nossa pesquisa ela é rica ou não, se a nossa ação de extensão ela é rica ou não, se a nossa divulgação dentro da sociedade ela é boa ou não. Por outros vieses, como um viés, por exemplo, de que o quanto de relevância para a nossa comunidade regional essa pesquisa, essa ação, esse TCC existe, sabe? E a gente trazer isso. Não é a gente colocar isso como a única régua, não, mas a gente, assim, inserir isso de uma maneira mais sólida, para que quando a gente estiver formando os alunos, durante o curso, eles mesmos não achar estranho que a prefeitura a gente tem que ir na prefeitura fazer algumas coisas. Não achar estranho que a gente tem que ir aqui, ó, no bairro do lado fazer alguma coisa. Porque não estamos fora, né? Estamos dentro sempre, né? A gente não aponta para fora, a gente sempre está fazendo uma ação reflexiva, né? Aí é isso, Thalita. Esses desafios é desafio de trazer isso para o nosso coração mesmo, sabe? Eu acredito que isso é uma pauta de coração, não é uma pauta só de intelecto, sabe? É preciso mudar vontades quando a gente faz pesquisa, quando a gente divulga ela, quando a gente faz algumas ações. E aí, para mudar a vontade, tem que mudar a intencionalidade. Qual é a intenção nossa com isso, né? É ganhar cliques, é ganhar citação, é aumentar fator de impacto, né, no nosso currículo, é o quê? Né? Então, se a gente começa a fazer uma análise, né, da intencionalidade, nossa, isso a gente... Eu vou pedir desculpas a Mariela, eu vou fazer só um comentário pequenininho em relação a exatamente esse finalzinho que você falou, Esdras. Na verdade, a comunidade acadêmica precisa ser muito questionada, um profundo questionamento, né, sobre os fatores de impacto, como você falou, sobre as cobranças de artigos científicos. Óbvio que eu não sou contra publicar, quem sou eu, imagina, não é isso. Sim, sim. Mas a maneira pela qual as cobranças são feitas, como elas são feitas, etc, etc, etc. Existem dezenas de relatos extremamente complicados, no mínimo, em relação
aos pesquisadores e seus orientandos, né, exigência acadêmica, exigência de publicação, e aonde que isso tem levado os alunos e pesquisadores também. E realmente, concordo com você, definitivamente, ir na prefeitura não é um problema. Trabalhar na prefeitura... É a solução. Também é uma das soluções, é uma das soluções. Obrigada, Ezra. De nada, prazer, Thalita. Obrigada por compartilhar a experiência. A Mariela agora. Boa tarde, pessoal. Gostaria de parabenizar o colega Esdras pela apresentação e também a organização do evento, né? Que estamos chegando ao último dia, foi lindo, parabéns mesmo, muito organizado, programação impecável. Mas minha fala vai no mesmo sentido que a fala da colega Thalita. Eu sou da Universidade Federal de Catalão, também no interior de Goiás. Nossas universidades são irmãs, né? Sim. Surgimos por desmembramento da Universidade Federal de Goiás, há 2 anos apenas, então somos colegas nisso, e as realidades também são muito parecidas. Sim, o tamanho da cidade, a inserção regional, né? Como a gente se destaca por ser uma universidade pequena ainda, né? Universidades pequenas do interior e com bastante relevância local, né? Regional, como você muito bem colocou. Mas o que a sua fala me fez refletir é que um pouquinho antes da pandemia, né? Uns meses antes, nós estávamos nas ruas por conta dos cortes na educação. Da PEC. E a gente foi para a rua e tentava conversar com as pessoas comuns, no meio da rua mesmo, sobre a relevância da universidade para a cidade de Catalão, né? Para uma cidade relativamente de porte médio, né? De porte pequeno, mas para que as pessoas entendessem que a universidade não é só aquela bolinha, aquele campus que funciona em si mesmo, mas que sim tem atuação na cidade. E aí, logo depois, veio a pandemia, que eu acho que colocou a universidade, principalmente a universidade pública, como bem disse a Thalita, no olho do furacão, né? E isso foi recebido pelos colegas de diferentes formas. A gente viu que a maioria das universidades se mobilizou, mas muitos, inclusive, receberam uma resposta contrária, né? A gente não pode esquecer que colegas da UFG tiveram várias ameaças e ataques porque eles estavam realizando modelagens, né? Isso. Que diziam o impacto do confinamento ou não para o estado de Goiás. Sim, e sofreram represálias na rua, nas redes sociais e tudo mais, né? Então, é muito difícil a gente dissociar a universidade da política, né? A ciência da política. Mas o que eu gostaria de perguntar é qual é a sua opinião sobre como o pós-pandemia vai refletir nas universidades públicas, especialmente as universidades com as universidades menores, com destaque regional, né, com essa inserção regional. Obrigada. Nada. Mariela, é verdade, é algo assim que foi uma parte da indagação assim de Thalita, né, que ela trouxe assim sobre, e aí, né, será que a percepção das instituições públicas, né, como foi as instituições privadas e públicas, né, no meio desse processo? Uma forma de eu dou uma resposta curta aqui e já engancho com a resposta, Mariela, que é assim, a sensação que eu tive no início, Thalita, quando teve essa coisa da universidades privadas ou faculdades privadas, é que havia um esforço muito grande delas ficarem vivas. Que eu acho que isso era uma realidade que para a gente existia, mas em menor grau, né? Então, as universidades e faculdades públicas, elas não conseguiram, de início, trazer uma agenda muito forte em termos de combate à pandemia ou coisa do tipo. Boa parte das agendas que eu vi era a agenda de tentar garantir que você tinha como vir assistir a aula ou tinha como ter aula de alguma forma, né? Então, essa é a percepção que eu tive de início. Tem algumas instituições privadas, de grande porte mesmo, assim, que já tem uma história de pesquisa muito forte, né? Como, por exemplo, PUCs, né?
a Kenzie, instituições desse tipo, que já tem uma história muito grande de pesquisa, e aí acho que estavam em situações muito próximas aí às UFs, IFs, instituições públicas, né? Mas, bom, a realidade, Mariela, após a pandemia, é algo que, assim, eu acho que a gente vai vir em uma realidade em que as tecnologias vão fazer parte da nossa vida, tá? Isso é um ponto. O como e a função delas e para que elas vão fazer parte da nossa vida é algo que a gente precisa definir. Porque, de novo, eu sou da área de exatas, eu construo software e os nossos alunos aprendem como construir software, como projetar software e coisas do tipo. Mas para todo projeto de qualquer coisa tem intencionalidade, tem propósito. E aí, se não é você que está pensando nisso, alguém está pensando. Mas existem intencionalidades difusas ou não, mas elas existem, né? E aí o ponto que eu acho que é importante é o seguinte, né? Como diz aquela música, né? Vem, vamos embora, que esperar não é, né? Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Então, assim, existem coisas que vão vir, Mariela, não é porque o pós-pandemia ia ser assim, pronto. As coisas vão vir se a gente não intencionalizar algumas agendas, porque as intenções vão vir mesmo, entendeu? E aí, uma preocupação que eu tenho é qual vai ser a função do espaço virtual, né, em nossa sala de aula. Como a gente vai virtualizar, por exemplo, as nossas ações. Como a gente vai continuar virtualizando algumas coisas sem desumanizar as coisas. Isso é uma coisa que, para mim, tem que ser posto, porque em prol da eficiência, corte de gastos e N coisas que vocês já sabem, tá? Essas agendas sempre tendem a ganhar força por uma questão de eficiência camuflada, tá? Porque não existem, a bem da verdade, indicadores de perda de humanidade, de perda de vida, de perda relacional. Então, assim, é preciso que a gente esteja atento para que algumas agendas dessa não venham, por exemplo, a potencializar, em termos de números, o acesso à universidade em vários outros pontos e reduzir significativamente o espaço relacional de vida e humano que a gente vivia no ambiente pré-pandemia. Vai ser algo novo que não é nem o que a gente tinha antes, nem o que a gente tem agora. É verdade. Mas é preciso a gente sempre estar atento a isso, porque essas intenções sempre estão em jogo. Então, eu acho que um ponto é esse. Eu acho que a gente vai ter essa realidade muito forte, e eu acho que é muito bom a gente usufruir dessa riqueza, como, por exemplo, agora, né? Eu estou em Recife, você está em Catalão, a professora, né, da Universidade da Bahia, né? Nossa, que legal! E um evento da UFSCar, né? Que joia, né? Que legal, entende? Aí, assim, isso é riqueza. Mas a pergunta que eu faço é, e aí? O quanto a gente perde no meio desse processo de ganhar, né? Entendeu? O que a gente ganha para poder ter, né? Esse é um dos desafios. Tem muitos aí, mas esse é um que eu acho que é importante, assim, uma agenda global aí, né? Obrigada. O Marcelo também está com a mão levantada. Ixi, acho que eu vou ter que ser bem rápido, é isso? A organização, acho que estão meio estourado aí. Então, vou tentar aqui. Eu queria primeiro compartilhar aqui, você falava sobre... Primeiro, boa tarde, né? Fui na correria aqui, né? Boa tarde, obrigado, professor, pelas falas, assim, é muita coisa que provoca mesmo e faz a gente pensar sobre estruturas de várias formas, né? E daí uma das coisas que você falou era sobre trabalhos
transdisciplinares, interdisciplinares, né? Um conhecer o outro e tal. Então, me lembrou essas duas iniciativas, ambas recentes, de pouco antes da pandemia, e daí na pandemia elas estouraram também de alguma forma, que buscaram justamente isso. O do Instituto Hub é aqui da UFRJ, né, do Rio de Janeiro. Eu sou de São Carlos, da UFSCar também. Mas eu conheci o pessoal que organizou isso, e o que eles fizeram foi muito simples lá no começo, até eles serem englobados pelo Parque Tecnológico lá da UFRJ. Eles perceberam que os professores de um canto da UFRJ, às vezes não sabiam o que os professores do outro canto estavam trabalhando. E os alunos também, e, enfim, ninguém sabia que o outro tinha uma solução muito simples para um problema que ele tinha. E era a mesma universidade, né? Então, eles começaram a mapear isso e, no fim das contas, depois, enfim, tem uma história longa para o meio, mas isso resultou no Instituto Hub, né? E o Just on Giant Lab também é algo aí a nível internacional, né? O pessoal lá da França começou mais ou menos com essa mesma pegada, de conectar gente do mundo inteiro em um projeto. E às vezes eu tenho um know-how aqui que ajuda o outro lá da China, que ajuda o outro da Austrália, e a gente começa a trabalhar junto e resolve um problema. Enfim, então só que a sua fala me lembrou esses dois, queria compartilhar aqui. E depois também, só fazer uma colocação e talvez uma pergunta rápida aí, é o quanto que, para mim, educação científica, né, uma educação crítica, né, letramento científico, tem um monte de nome aí para isso, cumpre um papel muito essencial nessa ideia que você trouxe de exigir os dados abertos, né, de ter essa noção de que, olha, se não é aberto, talvez a gente está perdendo essa parte da democracia, e aí não é bem uma democracia, e daí toda essa criticidade que se desenrola depois desse estalo, eu acho que ela se inicia numa educação científica. E daí a gente pode discutir quando que essa educação deveria começar de forma mais completa, se é lá na infância, se é, enfim. Mas eu acho que isso talvez seja um ponto dessa agenda em comum que você trouxe para a gente pensar, né? Então, qual seria um foco para todas as áreas terem? Na minha opinião aqui, muito humilde, seria mais ou menos por aí, né? Uma educação científica, tentar formar, levar para as pessoas um pouco de ensino crítico, né? Tentar despertar curiosidade para coisas que elas não pensariam usualmente, assim, né? E aí eu chego, andando para a minha pergunta, tentando ser breve, eu pensava bastante sobre no meu curso e nas minhas vivências, né? Eu me formei em biotecnologia, né? Uns 2, 3 anos atrás. E durante o meu curso eu sempre busquei educação, e agora, depois de me formar, eu comecei uma empresa de educação, né, tentando inovar na educação, etc. Eu sempre me senti incomodado e percebi em outros companheiros da minha turma, de outros cursos, o quanto que às vezes a gente não tem tempo, e daí sempre vem a piadinha, né, do que você faz entre a meia-noite e as 6 da manhã, né? Então, assim, tempo a gente tinha, né? Mas tempo hábil, assim, com a cabeça funcionando, que não tivesse metralhado de prova e fazendo um monte de coisa, tempo para tentar desenvolver algo, para que fosse em algum sentido que não fosse só aquele monte de disciplina. E daí, por que eu falo isso? Porque quando eu consegui escapar disso, quando eu chutei o balde e falei, eu não vou me formar em 4 anos, ficar aqui maluco, eu vou me formar em quanto tempo for, eu fiz muitos projetos de extensão. Isso valeu muito para mim. E daí foi isso que fez eu conseguir abrir a empresa depois, etc. Então, estou falando tudo isso para falar o quanto que também a estrutura da universidade, qual é a sua opinião sobre isso, a sua vivência aí, o quanto que a estrutura, às vezes, não engessa também os estudantes e também os professores, que acabam, vocês falaram já de publicação e etc., tem um monte de coisa que é exigida, né? E essa extensão, esse pensar em educação científica, tentar levar uma biotec na escola, tentar fazer isso que o festival aqui está fazendo, né? O quanto que isso não é sufocado por um turbilhão de coisas. E aí, até dando um pitaco aqui também no que vocês discutiram na pergunta anterior, né? Que corre o risco de, quando acabar tudo isso, todo esse sufoco voltar, e aí as pessoas só vão voltar para o cômodo, ou para o que elas conseguem fazer, que é sobreviver na universidade.
né? Então, qual é a opinião sua sobre isso, assim, sobre essa relação entre educação científica, tempo na universidade, estrutura da universidade e essa agenda em comum aí, né? Como que a gente consegue fazer uma agenda em comum se a gente não consegue nem se conversar direito às vezes? Joia. Fernanda, eu tenho 5 minutos, Fernanda, não sei. Bom, como a nossa próxima atividade é 5h30, então você pode responder e a gente encerra. Que joia. Tá bom. Obrigado. Marcelo, depois eu vou olhar com carinho esses 2 links. Eu já abri aqui. 2 iniciativas massa, cara. Demais, assim. Obviamente que a sua visão de mundo afeta a forma como você pensa e enxerga do que é a universidade, o que você espera dela, tudo. Eu acho que, apesar disso, né? Porque, por exemplo, eu vou pegar a tua pergunta e pegar uma palavra dela que tem causado muito ruído aí, que é assim, precisamos ter uma visão crítica, né? Por exemplo. E aí, devido ao uso já, né, da perspectiva crítica, né? Por exemplo, em Paulo Freire, em vários outros que têm uma visão assim progressista, né? E aí a perspectiva crítica está fortemente associado a um posicionamento, né, não conservador, mas progressista, faz com que as pessoas, ao ouvir essa palavra, achem que necessariamente a gente está querendo esquerdizar a intencionalidade, né? E aí eu vou dizer que não. Eu sou progressista, a minha perspectiva é progressista, mas eu não acredito que é preciso isso, né? E aí, uma agenda que eu acho que é maior, Marcelo, que a gente consegue ter, assim, um espectro democrático, né? E aí, de novo, assim, a gente chegou em um ponto, né, o Brasil, Marcelo, que a gente conseguiu achar novos guarda-chuvas, né, que a gente achava que não tinha antes, né? Então a gente consegue ter um espectro maior dos democráticos e dos não, né? Então isso é um nível que eu acho que é um nível que a gente pode voltar a reforçar de novo. A gente precisa desenvolver uma agenda democrática, mesmo se você seja liberal. Não tem um próprio problema com isso. Mas é preciso que a gente tenha uma agenda democrática. Eu posso ter uma visão mais crítica, você não, tudo, mas a democracia é que acho que é uma discussão que tem que ser global dentro do campus. A universidade ela precisa ser democrática, né? Então, se a gente consegue trazer isso, decantar isso, né, que as pessoas consigam conversar sobre isso e saber o que é que está em jogo, os valores que estão em jogo, é muito possível a gente juntar alguns gregos e alguns troianos numa mesma ação comum, entende? É possível, mas é preciso que essa agenda seja posta em pauta, que ela seja supra nessa ótica, entendeu? Porque ela não é supra em tudo. Alguém fala assim, né, essa ação é supra partidária, supra política. Tudo bem, mas em um certo nível. Vai chegar um nível que você vai ter que colocar a mão em cima e dizer assim, ó, a intencionalidade é essa aqui, bicho. O propósito é esse. Tem coisa que a gente não vai abrir mão, tem coisa que a gente vai abrir mão, entende? Então, assim, eu acho que discutir mais sobre democracia e os valores dela, eu acho que é o que falta. Para a gente poder entendê-la e ter uma agenda fora do campus para isso, que talvez reflita até os valores do campus, né? E aí, assim, essa é uma esperança que eu tenho. Eu sei que convencer, né, um grupo de professores, né, que cada um vem com a sua história, com seus propósitos, entra no campus com vários propósitos, se relaciona com a instituição a partir de várias óticas, isso serve para professores, alunos, técnicos, todos que estão envolvidos, né? Não é algo fácil, mas eu acho que essa é uma agenda que, por exemplo, de uma forma mínima, essa pandemia, ela trouxe algo que antes a gente não tinha. É preciso haver, né, uma ação para um bem público, sabe? Essa coisa do bem público como vacina, uma ação
coletiva, organizada, as pessoas lutando por uma mesma coisa, tornou a ideia de bem público muito maior do que antes. A necessidade de se pensar sobre um bem público tornou isso muito mais fácil de você dialogar do que antes. Mesmo quando a pessoa tem uma perspectiva mais diferente sobre um estado mínimo, de repente, é uma coisa do tipo, entende? Mas é preciso pensar o que é o bem público mínimo, entende? E aí, se você consegue trazer isso, é possível juntar alguns, vou botar de novo, né? Alguns gregos e alguns troianos, para a gente fazer ações bonitas, rapaz, frondosas, sabe? Que mostre a diversidade nossa, de curso, de gênero, de raça, de tudo, bicho. Porque quanto mais pessoas entram, bicho, a própria diversidade da vida vai vir à tona. Mas tem que abrir com uma pauta um pouco mais sólida. Eu acho que o aspecto democrático aí é uma agenda que seria massa, viu? Muito obrigada pelo comentário de todo mundo aí. A sua colaboração, Esdras, e a todos os participantes. Bom, a gente passou um pouquinho do tempo, peço desculpas, mas a gente está muito feliz aí com a realização desse evento, né, que está finalizando hoje. 5h30 a gente tem no nosso canal do YouTube a oficina de fotografia e o resultado do concurso de fotografia. E é isso. Você quer falar mais alguma coisa, Esdras? Só agradecer, obrigado, Fernanda. Obrigado a todos que fizeram dessa ideia virar realidade com o Festival de Comunicação Científica. O pouco do que eu pude participar aqui foi muito bom poder ouvir vocês, poder estar interagindo e pensando essas soluções juntos. E eu espero que a gente possa oxigenar aí as nossas realidades regionais a partir dessas conversas que a gente teve hoje. Um abraço, pessoal. Uma pena que a gente não tenha mais tempo, porque tá muito legal a conversa, é um assunto importantíssimo, né? Legal. Obrigadão, Esdras, foi muito bom, viu? Ouvir você e discutir isso. Grande abraço. Um abraço. Tchau, tchau, pessoal.